senhores senadores, senhoras senadoras. Obrigado. É até bom que esteja falando hoje aqui, com a presença do senador Tomás Correia, de Rondônia, sobre um tema que interessa a todos nós da Amazônia Ocidental e ao Brasil todo, que é sobre a rodovia federal, a BR-319, que liga a capital do Amazonas a Porto Alegre, a Porto Velho, em Rondônia. A BR-319 é a única ligação terrestre entre os dois maiores polos de desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Os 877 quilômetros de extensão da rodovia conectam as cidades de Manaus, no estado do Amazonas, a Porto Velho, no estado de Rondônia, do senador Tomás. Além das duas capitais, a BR integrará, a partir de sua revitalização, os municípios de Tapauá, Canutama, Humaitá, Manicoré, Careiro, Castanho, Careiro da Várzea, Beruri, Borba, Manaquiri, todos diretamente interceptados pela rodovia. Os municípios de Apuí e Lábrea, no estado do Amazonas, por estarem localizados na BR-230, a Transamazônica, que corta a BR-319 na altura do município de Humaitá, também passarão a ser integrados via terrestre. Atualmente, e veja que esse atualmente aqui que eu estou me referindo, senador Tomás, é um dado de 2010, portanto, há 2 anos atrás. Atualmente a rodovia encontra-se trafegável nos trechos entre Manaus, e não mudou, só piorou, né? Só piorou. Encontra trafegável entre os trechos de Manaus, que é o quilômetro 0, e o quilômetro 215. Na outra extremidade da rodovia, o trecho trafegável vai de Humaitá, no Amazonas, até Porto Velho, em Rondônia. As obras nesses trechos tiveram inícios com a condição de que fossem atendidas todas as exigências ambientais impostas pelo IBAMA e pelos órgãos licenciadores estaduais e municipais. Condições definidas esta pelo termo de acordo e compromisso assinado entre o DENIT e o IBAMA. O chamado trecho do meio, entre o quilômetro 250 e o quilômetro 655, está em fase de atendimento das condicionantes ambientais para a emissão da licença prévia por meio da elaboração do EIA-RIMA, Estudo e Relatório de Impacto Ambiental. Pois bem, por que estaria eu aqui, senador do estado de Roraima, falando dessa rodovia? Primeiro, já teria condição de estar falando por ser um senador da Amazônia, também por ser um senador da República que se preocupa com a real integração e desenvolvimento das nossas regiões. Mas essa integração diz muito de perto, senador, ao meu estado de Roraima. Porque hoje, bem ou mal, Roraima está ligado pela rodovia BR-174 ao estado do Amazonas. Mas morre aí. Não está ligado com o resto do Brasil, porque a 319 é intrafegável. Nós sofremos agora, estamos sofrendo ainda, tanto o Amazonas como Porto Velho, como Roraima, o fato da estiagem prolongada com a não trafegabilidade dos rios, especialmente o Madeira, que nos causa um transtorno muito grande. E é triste ver, eu aqui só folheando alguns dados, nos governos Lula e Dilma, essa estrada consumiu R$500 bilhão. E aqui tem vários outros dados, inclusive, senador Tomás Correia, um requerimento meu, feito em 2010, em que eu requeri à Comissão de Relações Exteriores que fosse realizada no âmbito da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, da qual eu sou presidente,
audiência pública para debater assuntos relacionados à pavimentação, recuperação da BR-319, objeto de do Acórdão 275 de 2010 do Tribunal de Contas da União, que realizou auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional nas obras da referida rodovia. E pedi para ser ouvido o ministro Carlos Mink, do Meio Ambiente, que foi quem emperrou todas as licenças possíveis para não fazer, ele não queria que se fizesse a obra. O então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e o ministro André Luiz de Carvalho, relator do acordo no Tribunal de Contas da União. Pois bem, passados 2 anos, a situação da BR-319 é a mesma, ou pior, porque só vem se deteriorando. E o Tribunal de Contas, nesse acordo e em outros já, mostra que o IBAMA está provocando um prejuízo irreparável e não está cumprindo com a sua missão. E eu citei aqui uma cifra, mas se nós formos levantar quanto dinheiro já foi gasto nessa rodovia, que está aberta, o que falta é fazer realmente o trabalho de conclusão da obra nesse chamado trecho do meio, para que nós possamos ter uma rodovia trafegável que integre a Amazônia Ocidental a partir de Manaus, Porto Velho e, consequentemente, com Rio Branco no Acre e, consequentemente, com Roraima, com Boa Vista, e dando acesso, portanto, aos bens produzidos no polo industrial de Manaus, como aos produzidos também em Rondônia, ao Atlântico, através tanto da Guiana quanto da Venezuela, que temos estradas asfaltadas até lá. Então, eu não consigo compreender esse descaso do governo brasileiro, e aqui não é um caso só do governo Dilma, mas eu quero aqui chamar a atenção do diretor do DENIT, que, na verdade, por coincidência agora, é um roraimense, é um general roraimense, que conhece, portanto, a região e que pode perfeitamente corrigir essas distorções. Eu estou agora tomando a iniciativa, senador Tomás, de novo, como presidente da Subcomissão da Amazônia, realizar uma atualização dessa realidade dessa rodovia, convocando de novo tanto o ministro dos Transportes, quanto o presidente do DENIT, quanto os governadores da região, para que nós possamos, de fato, fazer uma grande mobilização e não aceitar essa situação absurda de que governo contra governo esteja inviabilizando a conclusão dessa rodovia. Por que eu digo governo contra governo, presidente? Porque, de um lado, o governo libera recursos, do outro lado, o governo, via IBAMA, impede a construção. O Brasil vive esses paradoxos que não dá para entender. E nós, amazônidas, pagamos um pato, porque é aquela história, todo ambientalista que mora em Ipanema, todo ambientalista que mora na Avenida Paulista, ou estão a serviço de ambientalistas estrangeiros, ou mesmo ONGs transnacionais, resolvem dar piteco na Amazônia. E aí, entenda-se Amazônia, a Amazônia ampliada, chamada Amazônia Legal, porque até eu discordo desse termo, porque se nós dizemos Amazônia Legal, dá a impressão de que existe uma Amazônia ilegal. Existe uma Amazônia geográfica e existe uma Amazônia ampliada por lei, que abrange uma parte do Maranhão e o estado do Mato Grosso. Então, a Amazônia representa 61% do território nacional. E entra governo, sai governo, a Amazônia avança a passos muito lentos rumo à integração nacional. Se nós olharmos de maneira muito fria, tirando de Juscelino Kubitschek para cá, a integração tem se dado muito pequena, de forma muito pequena.
no chamado período ditatorial do regime militar, talvez tenha sido o período em que nós mais avançamos na integração nacional da nossa região amazônica. Não é possível, portanto, que hoje, já esgotada a primeira década do século XXI, nós não encontremos fórmulas de fato, fazer essa integração com respeito ao meio ambiente. Ninguém quer degradar o meio ambiente. Ninguém é idiota na Amazônia de pensar que, diferentemente de outros locais que fizeram isso, que degradaram, devastaram o meio ambiente, a Amazônia não tem nem, digamos assim, 1/5 da sua área sequer mexida pelo homem, não digo nem devastada, porque os índios, quando derrubam uma mata para colocar uma roça, eles não estão devastando, não. Eles estão trabalhando para a sua própria sobrevivência. E assim, os não índios. Eu vi há poucos dias na televisão que o IBAMA e outros órgãos do governo iriam proibir o INCRA de fazer novos assentamentos, porque nos assentamentos do INCRA, do governo, portanto, estava havendo devastação. Ora, coloca o colono no meio da mata, antes exigiam que ele desmatasse 50% pelo menos, a utilizar no plantio de vários produtos, para que ele pudesse ter o título. Agora se reduziu, na Amazônia apenas se pode mexer em 20%, assim mesmo ressalvado uma série de coisas. Termina que alguém hoje, para viver na Amazônia, além de já pagar caríssimo pela falta de assistência, pelo abandono, ainda fica condenado a sequer ter o direito de ter condições de trafegar, de escoar a sua produção, de se desenvolver. Eu quero, antes de prosseguir, ouvir a parte do senador Tomás Correia, do estado de Rondônia, já que essa rodovia ou parte de lá para o Amazonas, ou vai do Amazonas para lá. Obrigado, senador Mozarino Cavalcante. Eu estou aqui ouvindo com muita atenção o pronunciamento que faz Vossa Excelência, abordando a questão da rodovia 319, que liga o estado do Amazonas ao estado de Rondônia, e dizer que é uma preocupação que Vossa Excelência traz à casa muito interessante. Quanto ao fato de Vossa Excelência ser de Roraima e tratar de um assunto que interessa aos dois estados, essencialmente Rondônia e Amazonas, nada tem a ver, porque Vossa Excelência é um senador do Brasil e, sobretudo, um senador muito atuante do Amazonas, da região amazônica, e esse assunto de respeito a todos nós. Afinal, são recursos públicos que estão ali investidos que, infelizmente, não estão tendo utilidade nenhuma, porque não se pode usar a BR. Já há tempo essa BR tem investimentos públicos e agora emperra, esbarra num problema de ordem ambiental. E eu fico pensando, já pensou, Vossa Excelência, se Juscelino tivesse ao seu lado o IBAMA, o que ele teria feito nesse país? Não teria feito a capital, não teria feito a 364 ligando Rondônia a Mato Grosso, não teria feito a Belém-Brasília, nós não teríamos desenvolvimento nenhum. Nós precisamos ter uma ideia, e isso é necessário que o IBAMA, os órgãos ambientais, sobretudo aqueles que querem transformar o meio ambiente numa questão ideológica, é necessário que se tenha a preocupação de compatibilizar o que é de interesse público, o que é de interesse do desenvolvimento com o meio ambiente, tudo bem, mas querer impedir de forma xiita o desenvolvimento. Imagina, Vossa Excelência, que o gás de urucum, que nós reivindicávamos para Porto Velho, parte dele, ele é queimado, rejeitado na natureza, porque o meio ambiente não concorda em ter um cano ligando o urucum a Porto Velho. É uma coisa simples. Então, a conclusão que se chega, senador Mozarino Cavalcante, é que há uma um certo exagero nas avaliações ambientais no Brasil, que, infelizmente, nós verificamos que serve apenas e tão somente
para obstar o desenvolvimento, o crescimento. Imagine, Vossa Excelência, que lá em Porto Velho, nós estamos fazendo agora, o DENI está construindo uma ponte em cima do Rio Madeira, que é uma ponte grande, de grande investimento, interligando com o município de Humaitá. Ligando, tem uma BR que já liga Porto Velho ao Humaitá, que está sendo trafegado, nós estamos fazendo uma ponte. Lá em Manaus também teve uma grande ponte que foi feita lá, que poderá ser utilizada para 319. De sorte que a gente verifica que as duas pontas da BR-319 podem ser feitas, e lá no centro dela, aí vem o meio ambiente e diz: aqui não pode mais. Então, todos os investimentos feitos, tanto numa ponta quanto na outra, ficam perdidos, porque não há finalidade nenhuma. Agora, imagine, Vossa Excelência, quantas comunidades que Vossa Excelência aí citou há poucos, que são beneficiadas por essa BR, pequenos municípios que vão crescer, que vão desenvolver, que lá moram brasileiros, lá moram patrícios, lá moram gente, lá moram pessoas, lá moram cidadãos, lá moram famílias que precisam trabalhar, desenvolver e que têm o direito de também ter o desenvolvimento a seu dispor. Por sorte que eu queria aqui parabenizar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência faz muito bem de tratar desse assunto. É um assunto de interesse não só do Estado de Rondônia e do Estado do Amazonas, mas é do interesse também de Roraima, é do interesse do Brasil. São recursos públicos que estão colocados lá que não estão tendo nenhuma utilidade. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns e saúdo pelo belíssimo pronunciamento que faz. Senhor doutor Márcio Correia, eu fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência que muito bem representa aqui o estado de Rondônia, que conhece muito bem a realidade da Amazônia, e eu quero dizer que realmente Roraima tem um grande interesse nessa rodovia. Essa rodovia é que vai de fato integrar Roraima com o Brasil, porque hoje, se alguém sai de Roraima, que se quiser ir por via terrestre para algum lugar do Brasil, vai até Manaus. De Manaus para lá, ou ele vai via fluvial, ou ele vai via aérea. Se eu quiser ir para Rondônia, por exemplo, eu tenho que ir. Se eu quiser ir via terrestre, eu tenho que ir até lá. E se for na época da enchente, pegar uma balsa, porque nem sequer consigo percorrer esse chamado trecho do meio. É um absurdo. Aliás, eu acho que o Tribunal de Contas da União tem que responsabilizar o IBAMA, porque o dinheiro que já foi gasto nessa rodovia, que, repito, está aberta, nós não estamos derrubando nenhuma árvore, mas para fazer a rodovia, não. E como, eu vou repetir, como presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, eu vou retomar esse assunto e espero que a gente, de fato, senador Tomás, mobilize todos os companheiros, todos os senadores da Amazônia, principalmente, mas também das demais regiões do Brasil, para ver que isso aqui é uma incoerência, para não dizer um crime, contra o Brasil e especialmente contra a Amazônia. Eu queria só lembrar você, interrompendo mais uma vez, que essa BR já foi feita. Ela já foi construída totalmente na década de 70. Você está citando aí os dados que o Tribunal de Contas detectou, que são recentes de 2010, me parece. 2010. Não é isso? Mas na década de 70, senador Mossario, quantos milhões não foram gastos ali? Quantos milhões? Que foi feita toda asfaltada de ponta a ponta. Ela já foi feita. Ela não está sendo, ela está sendo reconstruída. De sorte que deixaram ficar no estado em que ficou, e hoje nós temos que fazer a conta desses recursos que você aponta, mas lá atrás também, que são recursos públicos do Brasil, que foram gastos lá, que são, eu não tenho os dados, mas com certeza pode multiplicar por 50 vezes esses recursos que Vossa Excelência está apresentando aí como dados de 2010, porque ela foi totalmente asfaltada, foram feitas algumas pontes, outras não, mas foi totalmente asfaltada. Eu queria só lembrar, Vossa Excelência, que ela é uma estrada que está sendo revitalizada, porque já fora feita anteriormente. Muito bem, você colocou muito bem. A rodovia, ela já foi aberta, foi concluída, asfaltada, deixaram no abandono, ela se deteriorou nesse chamado trecho do meio. O que está se querendo é justamente a recuperação dessa rodovia. E aí parece uma coisa meia paranoica, que o IBAMA diga que uma coisa que já foi aberta, que já existiu, não possa mais ser feita e crie novos critérios. É preciso, eu repito aqui, que nós retomemos esse assunto e vamos retomar na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, mas vamos instar
Tribunal de Contas é para responsabilizar o IBAMA, enquanto órgão federal, e o próprio governo federal, porque não é possível. De um lado, o governo federal aporta recursos, está aqui dizendo, BR-319 consumiu quase R$500 bilhão nos governos Lula e Dilma. Ora, quase R$500 bilhão. E aí, como disse Vossa Excelência, só agora, nesse governo Lula e Dilma. Imagine o que já foi gasto para trás. E agora o IBAMA diz que não pode fazer. Então, isso é um crime contra a população do Brasil, contra o contribuinte. Eu quero fazer esse registro hoje aqui e anunciar, tanto para o estado de Rondônia, como para o estado do Amazonas, como para o estado de Roraima, para a Amazônia Ocidental como um todo e para o Brasil, de que esse assunto nós vamos tomar com muito empenho, porque não dá para ficar assistindo, vamos dizer assim, calado, um descalabro desse, que é um crime contra os nossos estados, mas, sobretudo, contra o contribuinte brasileiro. Quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que autorize a transcrição de alguma dessas matérias que me referi como parte integrante do meu pronunciamento. Muito